E aí, galerinha guerreira? Vamos continuar aqui com o nosso projeto Como Ler e Entender Obras Literárias para os Vestibulares? Hoje nós vamos falar sobre esta obra aqui, ó, Nove Noites, do Bernardo Carvalho. Esse livrinho aqui, ó. Novidade da FUVEST. E põe novidade nisso, porque trata-se de um autor contemporâneo. O Bernardo Carvalho está aí vivo, escrevendo obras. Esse livro aqui é extremamente recente. E isso, na FUVEST, é uma grande novidade. A FUVEST não costuma cobrar autores contemporâneos, nem autores vivos, quanto mais contemporâneos aí. Então, isso me dá uma intuição de que este livro estará na prova desse ano. Uma questão desse livro vai estar na prova desse ano. Beleza? Vamos dar uma olhadinha? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é uma introdução que tem no livro, tá? Eu copiei um fragmento. Olha o que o autor nos coloca aqui, ó. Este é um livro de ficção. Embora esteja baseado em fatos, experiências e pessoas reais, é uma combinação de memória e imaginação, como todo romance, em maior ou menor grau, de forma mais ou menos direta. Então observem, ó, ele começa nos avisando que é uma obra de ficção, embora esteja baseado em pessoas, em fatos e em memórias reais. Tá? E aí, gente, nós temos uma narrativa aqui que se desenvolve em duas linhas paralelas. São dois narradores e eles vão se intercambiando. É quase que assim, cada capítulo é um desses narradores. E um vai acrescentando informações ao outro na nossa leitura, na nossa compreensão. Tá? Só que os fatos também não estão em ordem linear, cronológica. Então, às vezes, as coisas estão acontecendo fora daquela linearidade que a gente está acostumado com narrativas tradicionais. Isso também é um fator que dificulta a nossa leitura aí. Então nós temos que prestar atenção nisso. Ó. Nós temos dois narradores. O primeiro narrador é um jornalista e romancista, escritor de romances, que em maio de 2001, ao ler um artigo no jornal que faz referência a uma morte por suicídio de um antropólogo americano, morte essa ocorrida em 1939, né, mais de 60 anos antes, ele fica impressionado com o nome desse antropólogo, tá? Buell Quinn. Esse nome chama a atenção dele porque ele julga que já ouviu esse nome. Ele fica obcecado pela história desse antropólogo, primeiramente porque é uma história de suicídio, né? Ele vai investigar isso, mas principalmente porque aquele nome lhe soa familiar. Tá? Ele decide, então, investigar esse suicídio, né? Tentar encontrar a causa desse suicídio, porque era um mistério, ninguém sabia o motivo do suicídio, né? O suicida não deixou explicação, e a partir dessa investigação ele vai criar o seu romance. O segundo narrador é um engenheiro da cidade de Carolina, no Maranhão, chamado Manuel Perna. Esse engenheiro, ele conheceu o Buell Quinn, conviveu com ele durante um tempo, né? E foi o primeiro a receber a notícia do suicídio desse antropólogo, né? Esse suicídio aconteceu no meio de uma aldeia de índios lá. Tá? Durante 9 noites, e aí o título do livro, esse Manuel Perna, esse engenheiro, trocou confidências com esse antropólogo. Na verdade, ouviu confidências desse antropólogo. Tá? Esse Manuel Perna era responsável por receber as cartas, né, que chegavam para esse antropólogo e também enviar as suas cartas. Então, quando o antropólogo cometeu suicídio, algumas dessas cartas, né, estavam com esse Manuel Perna. E aí, meus queridos, o livro vai se desenvolvendo porque esse jornalista, esse narrador jornalista,
Ele começa a fazer investigação, né, querendo saber, vai atrás dessas cartas, quem recebeu as cartas, o que elas continham, mas nenhuma delas tem uma explicação sobre esse suicídio. Vejam alguns trechos desse narrador 1 para vocês entenderem essa linha de raciocínio dele. Ó. Não posso dizer que nunca tivesse ouvido falar nele, mas a verdade é que não fazia a menor ideia de quem ele era até ler o nome de Buell Quinn pela primeira vez num artigo de jornal, na manhã de 12 de maio de 2001. Li várias vezes o mesmo parágrafo e repeti o nome em voz alta para me certificar de que não estava sonhando, até entender ou confirmar, já não sei, que o tinha ouvido antes. Buell Quinn se matou na noite de 2 de agosto de 1939. Tinha 27 anos. Deixou pelo menos 7 cartas, que escreveu aos prantos nas últimas horas que precederam o suicídio. Queria deixar o mundo em ordem. Observe então que ele já nos diz, né, que se interessou por pela história, né, desse suicida, porque ele tinha primeiro a impressão, depois praticamente a certeza de que já tinha escutado esse nome antes. E que havia um mistério por trás desse suicídio, embora ele tivesse escrito, nas horas que precederam esse suicídio, 7 cartas. Então ele vai atrás dos receptores dessas cartas. Eram cartas dirigidas à mãe, ao pai, a colegas, né, de universidade, aos chefes responsáveis pelo trabalho que ele desenvolvia. Ele vai procurando um por um desses receptores, tentando encontrar uma explicação para aquele suicídio. Aí ele continua, olha só. Ninguém nunca me perguntou e por isso também não precisei responder. Ele está se referindo a que ninguém nunca perguntou por que ele estava interessado, né, em descobrir a história e a causa do suicídio desse antropólogo. No início, deixei-me levar pela suposição fácil de que aquela só podia ter sido uma morte passional e concentrei a minha busca nesse vestígio. Devia haver outra pessoa envolvida. Ninguém pode estar totalmente só no mundo. Então, observe que ele diz, né, que ele imaginou que haveria digamos assim, uma pessoa envolvida amorosamente com esse antropólogo, que deveria ser alguma coisa passional, um suicídio passional. E ele começa a buscar as informações nesse sentido. Como ele não acha nada nessas 7 cartas que foram deixadas, ele resolve ir atrás do homem que recebeu essas cartas, né? E que se encarregou de endereçá-las aos destinatários, que é esse Manuel Perna. Tá? Quando ele chega até o Manuel Perna, isso são mais de 60 anos depois, o Manuel Perna já tinha morrido. Ele conversa com os filhos do Manuel Perna. E aí você tem isso aqui, ó. Olha só. Manuel Perna não deixou nenhum testamento. E eu imaginei a 8ª carta. Isso está escrito. Eu estou copiando fragmentos do texto. Eu imaginei a 8ª carta. Agora, dá uma olhada no narrador número 2. Olha o que ele diz. Ó. Isto é para quando você vier. Aliás, quase todos os capítulos, né, que são narrados por esse narrador 2, que é o Manuel Perna, começa assim. Isto é para quando você vier. Ou seja, ele está dando um testemunho, é como se ele estivesse deixando um testemunho para alguém especificamente. Então, isto é para quando você vier. É preciso estar preparado. Alguém terá que preveni-lo. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui. Pergunte aos índios. Uma das coisas que pode ser cobrada do 9 Noites no vestibular é esse jogo psicológico.
essa investigação que aparentemente é uma investigação externa, feita quase assim com um método de detetive, de buscar as pistas, buscar as testemunhas e tal, mas que no fundo tem a ver com um elemento muito psicológico, uma busca, né, por um mistério que é quase que abstrato, né? É quase que uma coisa que não faz parte do mundo concreto, e sim do campo das angústias, das grandes buscas universais. E o leitor é envolvido nisso. Eu já tive aluno que falou assim, eu tenho a impressão que ele está sempre me perguntando para mim as respostas e me puxando para dentro do livro para que eu possa também buscar essas respostas aí. Tá? E é mais ou menos isso que o livro faz mesmo. Esse é o grande prazer dessa leitura aí. Vejo como continua. Olha só. Guardei comigo esta única carta, ou seja, a 8ª carta. Ele guardou. Ó, guardei comigo esta única carta para protegê-lo e aos índios. Proteger o Buell Cohen e também aos índios. Jurei que ninguém além de você poria os olhos nela. Mandei-lhe um bilhete no lugar da carta. Um bilhete cifrado, é verdade, em código. Nunca pude me certificar de que você tenha recebido esse bilhete, ou que o tenha compreendido, já que não veio atrás do que lhe pertencia. Ou seja, a carta, a 8ª carta, tá? Que pertencia a esse interlocutor a quem ele se dirige. Faz anos que o espero, mas já não posso me arriscar ou desafiar a morte. Este mês começam as chuvas. Amanhã pego a balsa de volta para Carolina, mas antes deixo este testamento para quando você vier. E no final do livro, nós ficamos sabendo que este Manuel Perna morreu em um naufrágio de uma balsa quando estava voltando para Carolina. Ou seja, está tudo ligado aqui, né? Ele estava deixando esse testemunho, como se estivesse já meio que prevendo, né, que poderia acontecer alguma coisa com ele, e logo em seguida ele teria morrido. E essa carta, portanto, 8ª carta, desaparecido. Tá? Gente, eu tentei pegar alguns fragmentos para mostrar para você como você vai sendo envolvido nessa teia, né, de mistérios, de perguntas, de dúvidas, de frustrações, né? Às vezes você se frustra também junto com o jornalista que está buscando as respostas e tal, mas ao mesmo tempo vai se construindo uma linha narrativa que você pode resumir assim. Esse Buell Cohen, ele era homossexual. Você vai descobrindo aos poucos a homossexualidade dele. Tá? E ele não aceitava essa homossexualidade. Ele costumava se envolver principalmente com homens negros e tinha um sério trauma em relação a isso, tá? Em aceitar essa situação. E também ele estava doente com sífilis, tá? A doença já bem avançada. Então ele tem uma série de problemas que fazem dele uma pessoa muito angustiada, uma pessoa muito triste, uma pessoa que vive um drama muito intenso. E ele vai relatando através de fragmentos. O Manuel Perna fala que naquelas 9 noites em que eles conversavam, né, que eles trocaram conversas lá, ele foi precisando captar, pegar imagens, fragmentos do que estava contando para ir construindo um roteiro, né, uma narrativa. É mais ou menos o que nós, leitores, temos que fazer com o que o Bernardo Carvalho está fazendo. Quer dizer, ele vai jogando as coisas e a gente tem que ir meio que montando esse quebra-cabeça. No final, a gente fica sabendo que o narrador, o narrador 1, o jornalista, ele tinha ouvido esse nome, Buell Cohen, quando passou uma noite com o pai dele, que estava agonizando no hospital, e tinha um homem velho na outra cama,
que ficava dizendo que alguém estava vindo, alguém estava vindo, alguém estava vindo. E esse velho falava o nome Buell Quinn. Só que como ele falava de uma forma sussurrada, meio já agonizante, o narrador não conseguiu entender direito o nome. Quando ele escuta isso, muitos anos depois, né? Quando ele lê esse nome num artigo de jornal e ele pronuncia em voz alta, ele liga com aquele velho. E aí ele começa a investigar esse velho que já tinha morrido. Quem ele era? Ele descobre que ele era um fotógrafo americano que tinha vindo para o Brasil atrás de uma pessoa. Né? E aí ele liga as coisas. Então ele tinha vindo atrás desse Buell Quinn, que tinha morrido, que tinha se suicidado e nunca tinha encontrado essa pessoa. Então aquela 8ª carta seria para esse fotógrafo. Certo? Então aí termina a narrativa. Mas aí não está explicado ainda o motivo do suicídio. Tá? Claro, tem uma série de fatores que poderiam ter levado ao suicídio, né? A sífilis, a homossexualidade, né? O drama. Aí ele começa a gente começa a ligar porque o narrador Manuel Perna fala de uma relação que o Buell Quinn tinha com um fotógrafo, né? Que naquelas 9 noites ele escutou essa conversa, né? Essa relação com um fotógrafo, que tinha sido rompida pela interferência de uma mulher, né? Uma mulher tinha se metido entre os 2 amantes ali, tinha separados, e que aí o Buell Quinn, fugindo dessa situação, teria vindo para o Brasil. Tá? E aí nós ficamos sabendo então que esse fotógrafo tem um filho, que ele teve um filho com aquela mulher. Tá? O narrador, o jornalista, resolve, né? Ele já está quase desistindo de chegar à solução do mistério e tal, ele resolve viajar para Nova York para conhecer o filho desse fotógrafo. Ao chegar em Nova York e conseguir conversar com esse rapaz, esse homem já, e ver as fotografias que esse homem tinha, que o pai tinha mandado para ele, que o fotógrafo tinha mandado para ele, ele chega à conclusão de que aquele rapaz não é filho do fotógrafo. Aquele rapaz é filho do Buell Quinn. Que parece que essa mulher teria se envolvido com os dois, com o fotógrafo e com o Buell Quinn. O Buell foi embora e ficou a relação com o fotógrafo. Mas o fotógrafo teria escrito uma carta antes de morrer e confessado para o filho que ele não era o pai. Tá? Que a mãe dele tinha tido um outro homem na vida dela e que ele não era seu pai. Quando o jornalista ouve essa história, ele aparentemente mata a charada. Então, nós teríamos esse possível desfecho. O encontro com o filho do fotógrafo aparentemente elucida o mistério. O rapaz não é filho do fotógrafo, mas de Buell Quinn. A carta que Buell recebeu e o deixou transtornado, porque existe uma carta que o deixou transtornado, que segundo Manuel Perna teria sido o principal motivo do seu suicídio, revelava isso, que ele tinha um filho. E isso acelerara a sua loucura, já desencadeada pela doença, né, pela sífilis e pela homossexualidade. Mas observe, gente, que eu estou falando um possível desfecho. Né? Quer dizer, dá para montar isso, né? Uma coisa cheia de mistério e tal. Você fala, nossa, saquei, é essa a história. Aí, de repente, você lembra que o narrador, o jornalista, num momento específico do livro, disse: eu inventei a 8ª carta. Ou seja, ele imaginou essa carta. Ou seja, toda aquela narrativa do Manuel Perna é também fruto de ficção, de imaginação. Ou seja, tudo é um grande jogo de imaginação. O Buell Quinn existiu realmente. Vários personagens ali existiram realmente. O suicídio aconteceu e está
registrado nos jornais da época. Tá? Provavelmente, esse jornalista, leia-se Bernardo Carvalho, leu realmente alguma coisa relacionada a esse suicídio, ao mistério do suicídio desse antropólogo ocorrido 60 anos antes. A partir daí, ele começou a escrever um romance. E romance é ficção. Tá? Então, você não tem que ficar muito preocupado em entender de maneira clara, nítida, objetiva a história, o enredo. Este livro vale pelo jogo psicológico, pela provocação que ele faz no leitor, incitando o leitor a buscar também respostas, não apenas para esse possível suicídio, mas para as relações humanas, os sentimentos humanos. O Buell Quinn tinha sérios problemas de relacionamento com o pai. O narrador tinha sérios... O narrador 1, o jornalista, tinha sérios problemas de relação com o pai, de relacionamento com o pai. Então, existem várias linhas investigativas, existem várias linhas interpretativas nessa obra aí. Tá? Se eu pudesse apostar, eu apostaria exatamente nessa coisa de jogar com o mistério sem trazer respostas definitivas, respostas nítidas. Sabe? Trabalhar exatamente com as possibilidades de que aquilo pode ser tudo apenas invenção do ficcionista. Tudo uma grande ficção. Tá? E o próprio trabalho, né? Porque afinal de contas o livro nos vai mostrando o trabalho de investigação que resultou no livro. Então nós podemos falar inclusive em metalinguagem, né? Um trabalho que vai explicando a própria criação do livro. Ele diz, eu fiz toda essa investigação e ele diz que depois que ele voltou de Nova York, ele podia então escrever o seu romance. Tá? Ele já tinha, digamos assim, todas as informações que ele precisava para escrever o seu romance. Certinho, gente? Se você quiser todos os detalhes dessa obra, dos personagens, da linguagem, do enredo de uma forma bem detalhada, capítulo por capítulo, clica no link abaixo. Lá você encontra a análise completa dessa obra, com exercícios, com monitoria para você tirar dúvidas diretamente comigo e também análise de todas as demais obras da FUVEST. Eu aguardo você numa próxima orientação de leitura de obras de vestibulares. Um abraço!